O que eu vou falar aqui é muito sério, eu peço para que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. A gente precisa mostrar para o Brasil o que realmente está acontecendo. A China recuou, a Rússia está recuando, a Índia já recuou porque reconhece o estrago que isso vai causar na economia do seu país. O PT chama Donald Trump de vagabundo. Olha que loucura, porque a ideia do Lula não é resolver o problema, mas escalar o problema para usar isso de forma política. A inescrupulosidade, a perversidade desse pessoal é impressionante. E nova decisão de Moraes contra Rumble viola leis dos Estados Unidos, de jurista. É isso mesmo. O advogado constitucionalista André Marcília disse que a nova decisão de ministro Moraes contra a plataforma de vídeos Rumble é ilegal e mais uma vez viola a lei dos Estados Unidos. Na semana passada, Moraes mandou a plataforma bloquear em todo o Brasil a conta vinculada ao colunista do Oeste Rodrigo Constantino. O ministro também pediu o envio de dados do usuário. Para cada dia de descumprimento da ordem, Moraes determinou uma multa de 100 mil. Depois de receber a nova determinação de Moraes, a Rumble protocolou no domingo mesmo, dia 13, uma petição na Justiça da Flórida contra a decisão do ministro. Trump anuncia tarifas de 100% contra a Rússia. É isso mesmo. Medidas duras contra a Rússia foram anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, ao condicionar uma imposição de tarifas de até 100% a um acordo de cessar fogo na Ucrânia em até 50 dias. O mandatário classificou as taxas como tarifas secundárias e destacou que estas teriam valor próximo a 100% sobre produtos russos. Ainda segundo uma representante da Casa Branca ouvida pela CNN, Trump pretende aplicar as tarifas de 100% e sanções a países que continuarem comprando petróleo russo. E o Brasil corre um sério risco. Durante coletiva, Trump minimizou necessidade de aval do Senado para um novo pacote de sanções à Rússia, mas disse que o projeto é muito bom e que ainda hoje conversaria sobre o tema com o líder do Senado, John Thune. O texto prevê tarifas de até 500% para países que importarem petróleo, gás ou urânio dos russos. Estudo recente mostrou que o Brasil é um dos países que mais compram petróleo da Rússia e seria um dos primeiros já afetados com as sanções. A inescrupulosidade, a perversidade desse pessoal é impressionante, mas é muito estratégico também. O que eu vou falar aqui é muito sério, eu peço para que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. A gente precisa mostrar para o Brasil o que realmente está acontecendo. O governo já sabia que não teria como resgatar a economia até o período eleitoral. Então agora eles mudaram a estratégia. O objetivo agora é fabricar alguém que eles possam culpar pelo colapso econômico e ainda acelerar esse colapso, criando um conflito diplomático com o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. E não só isso. Vão usar a ferramenta que eles criaram, tá, o Gabinete do Ódio do Bem, financiado com dinheiro público, para que isso aconteça. Bom, a própria imprensa já reconhece que o PT e o governo do Lula fabricaram uma espécie de Gabinete do Ódio. O verdadeiro Gabinete do Ódio. E esse que tem provas, que é esse aqui, ó. Estadão. Rede do PT que abastece influenciadores com inteligência artificial, tem Instituto Lula, Perseu Abramo e sindicatos. Vamos lá, eu quero te mostrar aqui, ó. Brasília, uma rede articulada pelo PT para abastecer influenciadores digitais com conteúdos políticos como gerados por inteligência artificial, contam com integrantes do Instituto Lula e da Fundação Perseu Abramo. Esse nome que eu quero que você grava, ó. Fundação Perseu Abramo. Bom, a Veja acabou de publicar esta matéria. Charge publicada por fundação ligada ao PT chama Donald Trump de vagabundo. Olha que loucura que nós... E a China recuou, a Rússia está recuando, a Índia já recuou porque reconhece o estrago que isso vai causar na economia do seu país. Agora, o PT financia uma fundação que cria charge chamando Donald Trump de vagabundo. Olha o nome dela aqui, ó. Fundação Perseu Abramo publicou em seu site uma nota de protesto contra a tarifa de 50% imposta pelo governo americano aos produtos internos. O texto é acompanhado por uma ilustração que faz um trocadilho com o nome do presidente Donald Trump. Trump is a tramp, que significa Trump é um vagabundo. A Fundação Perseu Abramo é sustentada com recursos do Partido dos Trabalhadores, intitulada Em Defesa do Brasil e dos Brasileiros.
Então preste atenção, ela é financiada com recursos, com dinheiro do PT. O dinheiro do PT vem de dinheiro público. O partido do Lula está pegando dinheiro público, criando uma campanha artificial para xingar o Donald Trump de vagabundo. Como se isso não fosse o bastante, por isso que eu falo, eles querem a destruição econômica. Olha isso aqui. PT acelera a campanha de Lula para desdolarizar o BRICS. Todo mundo já entendeu que um dos motivos que fizeram com que o Donald Trump agisse de tal forma contra o Brasil é justamente porque o Lula quer usar o BRICS para entrar numa guerra contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos está defendendo o seu dólar. O que o PT faz? Ao invés de diminuir a temperatura, ele acelera a campanha de Lula para desdolarizar o BRICS. Olha isso aqui. Partido do presidente defende o que mais tem causado atrito entre Brasil e Estados Unidos, reduzir o uso do dólar em transações internacionais. Gente, isso aqui é muito sério. Ao invés de tentar sentar à mesa e discutir de forma civilizada e diplomática, Lula está dobrando a aposta, porque qual é o objetivo disso? Ele sabe que não vai ganhar. Na verdade, é justamente pela ciência da derrota, por saber que vai perder e nós vamos pagar caro e a nossa economia vai ser destruída, ele está acelerando o processo para depois pegar essa economia destruída e jogar na culpa da direita, do Bolsonaro e do imperialismo americano. Exatamente o que Hugo Chávez fez, que levou a Venezuela de ser um dos países mais ricos do mundo para ser um dos mais pobres em uma questão de 2 décadas. É exatamente o que o Maduro está fazendo. Gente, é um absurdo, é um nível de inescrupulosidade, de perversidade, e ele se apoia na ignorância do povo brasileiro e na ajuda da imprensa brasileira em tentar empurrar a goela abaixo essa narrativa. O cara está usando o dinheiro do PT para produzir conteúdo chamando o presidente dos Estados Unidos de vagabundo. Você já viu o Donald Trump alguma vez mencionar o Lula? Nenhuma vez ele mencionou o Lula, nem o atacou pessoalmente. Lula já fez isso 7 vezes e quer colocar a culpa nos outros pela sanção que o Brasil está sofrendo. Só que está cada vez mais difícil para essas pessoas tentarem falar ou esconder a verdade. Bom, ao longo desse terceiro mandato do Lula, o Brasil se distanciou das democracias, se aproximou de ditaduras, de terroristas. E uma dessas situações, eu não vou nem mencionar o caso do Irã, Hamas, narcotraficantes, facções criminosas internacionais, não. Vamos falar apenas da questão da Rússia e Ucrânia. Como vocês sabem, o Zelensky, com todos os defeitos que ele tem, ele está tentando alcançar a paz. Só que a Rússia simplesmente não aceita. Mesmo com sanções drásticas impostas pelos Estados Unidos, alguns países continuam financiando a Rússia com a compra de royalties, de commodities dessa nação, no caso, o petróleo. Dentre esses países que aumentaram exorbitantemente a compra de petróleo da Rússia justamente para fomentar e financiar a guerra estão China, Índia e Brasil. Exatamente. Os países do BRICS são os países que hoje estão mais financiando o que está acontecendo na Rússia. Agora eu quero trazer para você esse vídeo aqui, o senador Lindsey Graham falando exatamente isso e por que o Donald Trump vai piorar a situação contra os Estados Unidos. Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin. Como o Brasil. O Brasil está ajudando a não acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time. Escuta essa parte aqui, ó. You're about to get hurt big time, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil. China, Índia e Brasil, vocês estão prestes a se prejudicarem muito. You're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Tá, e aí fica a pergunta.
o Brasil está ajudando o Putin? Aí eu vou trazer para você esta matéria, esse gráfico aqui que eu achei muito interessante. Esse aqui. Ó. Olha esse gráfico. Esse gráfico mostra o aumento da compra de petróleo da Rússia pelo Brasil. Então, olha só. Pega aqui. Ó. Se você for olhar aqui em 2020, janeiro de 2023, a compra de petróleo do Brasil da Rússia era quase zero. Tá vendo aqui? Ó, praticamente zero. Hoje nós já estamos comprando em torno de 8 milhões de barris por mês. Lá atrás era quase zero, era irrelevante. Hoje o Brasil é um dos países que mais está comprando petróleo da Rússia. Isso aqui, gente, não é o Lula que fala que o Brasil é independente do petróleo? Por que nós estamos comprando tanto petróleo, né, diesel, da Rússia? Isso aqui é uma forma que o Brasil encontrou de financiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Então, o Lula, que fica aí falando que quer paz, ele está financiando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os Estados Unidos perceberam isso e vão vir para cima de 3 países: Brasil, China e Índia. Os países que mais estão comprando. Bom, vamos lá. China e Estados Unidos já entraram em um acordo. Índia já pediu para sentar junto com o Donald Trump à mesa para negociar em redução das tarifas. Qual é o único país que tem um governo burro e criminoso bastante para instigar ainda mais a animosidade e querer ir para a briga contra os Estados Unidos? Isso mesmo, o Brasil. Fica a pergunta, por quê? Porque a ideia do Lula não é resolver o problema, mas escalar o problema para usar isso de forma política, tentando convencer a população que a culpa de tudo é Bolsonaro, direita, juntar a população em torno dele como se ele estivesse lutando contra o imperialismo americano. Sabe quem fez exatamente isso? Hugo Chávez e Maduro. Eles fizeram exatamente isso para convencer a população a ficarem atrás deles, porque eles, de acordo com a narrativa, eles iam lutar contra o imperialismo americano, ditadura americana, e eles conseguiram destruir os seus países, mas estão no poder há décadas. Este é o projeto do Lula. Não sei não, hein, mas parece que o presidente do STF sentiu a pancada. No início ele dizia que o STF, o judiciário, não iria se pronunciar nesse embate político depois das sanções do Donald Trump contra o Brasil. Alguma coisa mudou durante o final de semana que fez com que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, redigisse uma extensa carta direcionada ao Donald Trump. Essa carta, ela tem que ser, assim, é um conjunto de absurdos que ela tem que ser analisada não do ponto de vista jurídico nem político, mas sim psiquiátrico. Ela é uma janela para se olhar dentro das mentes dessas pessoas e como é a visão, qual é o prisma pelo qual elas absorvem a realidade. Eu li a carta e eu separei algumas partes que mostram que o problema é muito mais sério do que você imagina. Então, o início da carta está aqui, ó. Cadê? Aqui. Eis a íntegra da carta. Ele faz um vislumbre da importância da democracia, Estado democrático de direito, aquilo que eles sempre fazem, tá? Se você quiser, você vai pausando aí. Aí tem esse pedaço aqui, ó. Aqui ele vai tentar explicar o porquê que o STF teve que tomar ações mais contundentes, mais enérgicas. Uma delas é porque a democracia estava em risco, e a democracia estava em risco porque tinha um povo aí que, inclusive, com pedido de impeachment, ministros do STF. Olha só, qualquer tipo de acusações falsas de fraude eleitoral da eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude, não, eles haviam concluído pela ausência de fazer a vistoria nas urnas eletrônicas, ameaça a vida e a integridade física de ministros do STF, inclusive com pedido de impeachment. Aqui ele está tentando justificar porque que o STF fez o que eles estão fazendo. A censura, a perseguição. Porque teve até pedido de impeachment. Ou seja, um dispositivo constitucional foi usado na carta como se para explicar o porquê que eles estão tomando as decisões e por que eles estão fazendo a perseguição que eles estão fazendo. Piora. Foi necessário um tribunal independente atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu e América Latina. As ações penais em curso
por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito? Bom, aqui está se referindo ao julgamento do Bolsonaro. Observam estritamente o devido processo legal. Meu Deus! Essa daqui talvez é a maior mentira da carta. Com absoluta transparência em todas as fases de julgamento. Sessões públicas transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados, pela imprensa e pela sociedade. Então vamos lá. Vários pedaços, a acariação não foi pública, vários trechos, as oitivas não foram públicas, não foram transmitidas pela imprensa. Os advogados, muitos não tiveram acesso a todas as evidências, a todos os acervos dos autos. O delator principal foi preso por um outro crime que não tem nada a ver, sofreu tortura, teve a ameaça de prender o pai, a filha, a esposa, foi torturado, basicamente, mudou a versão durante 5 ou 6 vezes, soltou áudios depois falando que esse julgamento é uma perseguição absoluta. Assim, provas foram forjadas, como a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. É tanta coisa que eu não consigo listar. Mas é tanta coisa. Testemunhas foram negadas por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, vítima, julgador, investigador, juiz. Aqui ele está defendendo o indefensável. Mas vamos lá, continuando. O Brasil de hoje não persegue ninguém. Peraí, o Brasil de hoje não persegue ninguém? É sério isso? Pois eu fiz questão, tá, de preparar um gráfico. Não sei onde é que ele está, deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz questão de preparar um gráfico que mostra, sem a menor sombra de dúvida, a perseguição que existe no Brasil. E se você não se lembra, eu trouxe ele aqui de novo para você ver, ó. Esse gráfico, eu peguei todos os processos de deputados federais, todos os processos que envolvem deputados federais no STF. E olha aqui. Presta atenção, tem 61 processos. Tá vendo? Desses 61 processos, 39 é só PL, é só direita. 64% de todos os processos envolvendo parlamentares no STF é contra o PL. Ações penais, tá aqui, ó, 78% das ações penais no STF é contra o PL. E aí tem a coragem de vir falar que não há perseguição, direitas sendo censurados, canais foram desmonetizados, perfis foram derrubados, sem justificação, sem embasamento, apenas a ordem dizendo que já era para derrubar, passando para todas as redes sociais, e tem coragem de vir falar que não há perseguição no Brasil? É sério? Nós estamos vendo aí uma tentativa de derrubar todos os principais candidatos da direita ao Senado no ano que vem, busca e apreensão na Casa de Deputados e pessoas da direita, inclusive comediante. Aí fala, o judiciário está sujeito a divergências e críticas, que se manifestam todo o tempo sem qualquer grau de repressão. Meu amigo, o que o Brasil censurou de gente da direita, ainda há pessoas censuradas, jornalistas tiveram que fugir do Brasil. Nós temos juiz, jornalista, comentaristas famosos que tiveram que pedir asilo em outro país. Estou falando até na Espanha. Tem gente que fugiu para a Argentina, gente que fugiu para os Estados Unidos. Ô, porcaria, o que eu fui fazer aqui? Continuando. Por fim, cabe registrar que todos os meios de comunicação físicos e virtuais circulam livremente, sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. O STF acabou de derrubar o artigo 19, criando o maior sistema de repressão e censura num país democrático que o mundo já viu. Eu estou falando, ler essa carta é um vislumbre de como funciona a mente de alguém que está completamente desconectado da realidade. Chamado a decidir casos concretos envolvendo as plataformas digitais, o STF produziu solução moderada. A derrubada do artigo 19, colocando a culpa de tudo nas plataformas, inclusive fazendo com que elas queiram sair do Brasil, foi produzir solução moderada. Bom, a carta inteira, basicamente os trechos principais que eu percebi ali, olha, realmente, esse é um caso patológico. Não tem outra explicação, não tem, é um caso patológico. A pessoa está completamente desconectada da realidade, querendo convencer que está tudo bem no Brasil. O que nós sofremos de perseguição nesse país, eu tenho números para mostrar, 78% das ações penais é contra o PL, 64% dos processos contra deputados federais é contra o PL. E quando não é do PL é da direita em outros partidos. O PT tem um.
O partido mais corrupto que o mundo já viu. Tem um caso. Decisões de censurar cidadãos americanos, derrubar o X no Brasil, depois de ter ameaçado prender o CEO, o diretor do X. Gente, é tanta coisa que está acontecendo, é tanta coisa errada, que o Barroso deve subestimar demais a inteligência do pessoal dos Estados Unidos, do Donald Trump, e demais. Outra coisa, inquéritos abertos de forma ilegal, que já estão fazendo 6 anos, que tal do PL das fake news, inquérito das fake news das milícias digitais. Enquanto isso, o PT está à luz do dia, de forma escancarada, usando a milícia digital, paga com dinheiro público para manipular as redes sociais e atacar adversários, e ninguém do STF fala nada sobre isso. Nada. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.